Você já parou para pensar no poder que a Eucaristia pode ter na sua vida? São Pedro Julião Aimar, um homem de saúde frágil, mas de fé inabalável, descobriu esse poder e dedicou sua vida a algo que muitos subestimam, a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Talvez você nunca tenha se dado conta do impacto que isso pode ter, mas a história de Aimar vai abrir seus olhos para uma realidade surpreendente. Imagine transformar cada missa frequente em um encontro profundo com o divino, onde cada momento de adoração se torna uma fonte inesgotável de força espiritual. Quer saber como? Continue comigo e descubra como a devoção desse santo revolucionou a forma como vivemos nossa fé hoje. São Pedro Julião Aimar nasceu em 4 de fevereiro de 1811, na pequena cidade de Lamoure, localizada na diocese de Grenoble. Imagine uma casa simples, onde ele veio ao mundo como o caçula de 10 irmãos, dos quais muitos enfrentaram dificuldades desde o início da vida. Desde cedo, Pedro Julião enfrentou problemas de saúde que moldaram seu caráter e fortaleceram sua determinação. Ele sabia que cada dia era um presente, mesmo com as limitações físicas, seu espírito era indomável. Nessa época, quem poderia imaginar que esse menino, criado entre os vales de Grenoble, um dia transformaria a vida espiritual de tantas pessoas? A infância de Pedro Julião foi marcada por uma profunda espiritualidade, quase como se ele tivesse nascido com uma conexão direta com o divino. Sua saúde frágil, que poderia ter sido um obstáculo, acabou se tornando um motor para a sua fé. Ele se agarrava à oração como quem encontra um porto seguro em meio à tempestade. Naqueles primeiros anos, enquanto outros meninos corriam pelos campos, Pedro se voltava para o Santíssimo Sacramento, começando a trilhar o caminho que mais tarde o levaria a grandes feitos. Sua devoção era tão forte que não passava despercebida por ninguém em Lamoure. Quando se é jovem, as limitações físicas podem parecer intransponíveis, mas para Pedro Julião, isso era apenas um incentivo para algo maior. Ele cresceu observando os movimentos da natureza ao seu redor, refletindo sobre o significado mais profundo da existência. A cada nova dificuldade, sua fé parecia florescer mais, como uma árvore que se enraiza profundamente na terra para resistir às tempestades. A cidade de Lamoure, com suas montanhas e campos, foi o berço de sua fé inabalável, uma fé que o acompanharia por toda a vida. E assim, Pedro Julião começava a preparar o terreno para o que estava por vir. Desde muito jovem, São Pedro Julião Aimar demonstrava uma devoção impressionante ao Santíssimo Sacramento. Essa inclinação espiritual se intensificou no dia de sua primeira comunhão, um momento que marcou sua vida de forma profunda e definitiva. Imagine uma criança tão tocada pela graça divina que, em vez de pensar nas brincadeiras típicas de sua idade, sonhava com a vida sacerdotal. No entanto, esse sonho não foi facilmente acolhido por seu pai, que via outros destinos para o filho. A oposição paterna poderia ter sido um grande obstáculo, mas em vez disso, fortaleceu a determinação de Pedro Julião em seguir sua vocação. Aos 20 anos, desafiando as expectativas da família, Pedro Julião ingressou no seminário, onde finalmente começou a moldar seu caminho rumo ao sacerdócio. Esse foi um período de intensa reflexão e crescimento espiritual. O seminário não era apenas um lugar de estudo, mas um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde Pedro enfrentou suas próprias dúvidas e medos. E foi ali, em meio a livros e orações, que ele encontrou a força para seguir em frente, guiado pela certeza de que sua missão era maior do que qualquer oposição. Ele sabia que sua vida estava destinada a servir a um propósito mais elevado. Quando foi ordenado sacerdote em 1834, a jornada de Pedro Julião estava apenas começando. Esse momento, fruto de anos de dedicação e superação, foi como o desabrochar de uma flor que há muito esperava a primavera. A ordenação não foi o fim de um caminho, mas o início de uma missão que transformaria sua vida e a vida de muitos outros. Ele não se contentava com o ordinário, queria ir além, queria tocar as almas de todos aqueles que encontrava, e sabia que a Eucaristia era o caminho para isso. A determinação que o levou ao sacerdócio agora o empurrava a sonhar ainda mais alto. Logo após sua ordenação, São Pedro Julião Aimar começou sua carreira como padre diocesano, mas o chamado divino conduziu a um caminho diferente. Em 1839, ele ingressou na Congregação dos Padres Maristas, em Lyon, uma decisão que refletia seu desejo de se aprofundar ainda mais na vida espiritual e comunitária. A vida dentro da congregação oferecia um ambiente propício para a meditação e a contemplação, algo que atraía profundamente Pedro Julião. Ali, ele encontrou uma comunidade que compartilhava de sua devoção, especialmente a Eucaristia, mas também percebeu que sua missão ia além do que a congregação poderia oferecer.
Durante seu tempo como marista, Pedro Julião desenvolveu uma relação ainda mais intensa com a Eucaristia, que se tornou o centro de sua vida espiritual. Ele via na hóstia consagrada não apenas um símbolo, mas a presença real de Cristo, que deveria ser adorada e reverenciada continuamente. Esse entendimento profundo do mistério eucarístico foi o que o impulsionou a pensar em formas de promover essa devoção entre os fiéis. E foi justamente essa paixão que o levou a considerar a possibilidade de fundar uma obra dedicada exclusivamente à adoração perpétua, um desejo que crescia a cada dia. Contudo, Pedro Julião logo percebeu que as estruturas da congregação dos maristas não permitiam a realização completa de sua visão. Ele estava convencido de que precisava de mais liberdade para cumprir o que via como sua missão divina, a promoção do culto eucarístico. Foi uma decisão difícil, mas em 1856, ele deixou os maristas e seguiu seu próprio caminho, fundando a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento. Essa nova etapa em sua vida foi marcada por um foco absoluto na centralidade da Eucaristia, algo que ele acreditava ser fundamental para a revitalização espiritual da Igreja e do povo. Após deixar a Congregação dos Maristas, São Pedro Julião Aimar se viu diante de um grande desafio: como materializar sua visão de uma obra dedicada à adoração perpétua do Santíssimo Sacramento? Em 1856, em Paris, ele deu o primeiro passo para concretizar esse sonho, fundando a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento. A nova congregação foi estabelecida com um propósito claro e definido: promover a centralidade do culto eucarístico na vida dos fiéis e da Igreja como um todo. Essa missão era vista por Pedro Julião como essencial para renovar a fé e aproximar as pessoas do mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. O processo de fundação da congregação não foi simples. Enfrentando resistências e desafios, Pedro Julião precisou de muita fé e perseverança. Ele buscou apoio e orientação não apenas de seus superiores, mas também de figuras importantes dentro da Igreja, incluindo o Papa Pio IX. Essa rede de apoio foi crucial para a consolidação da congregação, que, desde o início, tinha como foco a prática da adoração perpétua. Aimar acreditava que, por meio dessa prática, os fiéis poderiam experimentar uma renovação espiritual profunda, algo que ele considerava urgente para sua época. A Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento logo se tornou um centro de irradiação da espiritualidade eucarística. Além dos padres, a obra atraiu leigos que também sentiam um chamado para dedicar suas vidas à adoração e ao serviço eucarístico. Através de retiros, pregações e adorações públicas, Pedro Julião conseguiu difundir sua visão de uma igreja centrada na Eucaristia, inspirando muitos a seguir o mesmo caminho. Esse movimento eucarístico não apenas reforçou a fé dos participantes, mas também revitalizou paróquias e comunidades, preparando o terreno para uma renovação mais ampla na igreja. São Pedro Julião Aimar não se contentou em apenas fundar uma congregação, ele sentiu a necessidade de expandir sua obra para incluir outros aspectos da adoração eucarística. Com esse intuito, ele fundou a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, destinada a mulheres que desejavam dedicar suas vidas à adoração perpétua. Essas servas, sob sua orientação, se tornaram guardiãs da Eucaristia, dedicando seu tempo e orações ao mistério central da fé católica. Aimar via essa dedicação como uma forma poderosa de transformar vidas e inspirar a sociedade a redescobrir a importância da missa frequente e da espiritualidade eucarística. Além de expandir sua obra, Aimar foi um fervoroso promotor da participação dos leigos na adoração eucarística. Ele compreendia que a espiritualidade não deveria ser restrita ao clero, mas sim algo vivido e experimentado por toda a comunidade cristã. Para isso, organizou grupos de leigos, incentivando-os a se envolverem ativamente na adoração eucarística e nas atividades caritativas associadas. Essa inclusão dos leigos era, para ele, uma forma de fortalecer a fé e criar uma igreja mais viva e engajada, onde todos, independentemente de sua posição, poderiam sentir-se parte do corpo de Cristo. A influência de Aimar se estendeu muito além das paredes da igreja. Ele viajou incansavelmente por toda a França, levando sua mensagem de amor e dedicação ao Santíssimo Sacramento a todos os cantos. Durante essas viagens, ele pregava, orientava espiritualmente, e animava tanto leigos quanto sacerdotes a se unirem à sua causa. Sua abordagem era sempre prática e acessível, usando exemplos concretos para mostrar como a adoração eucarística podia impactar positivamente o dia a dia das pessoas. Ele acreditava firmemente que essa prática espiritual tinha o poder de transformar comunidades inteiras, algo que ele testemunhou repetidamente ao longo de sua vida. A jornada de São Pedro Julião Aimar foi marcada por uma saúde frágil, que o acompanhou desde a infância até seus últimos dias. Apesar das adversidades físicas, ele nunca permitiu que essas limitações interrompessem sua missão.
Aymar faleceu em 1º de agosto de 1868, em sua cidade natal, Lamoure, com apenas 57 anos. Sua morte foi sentida por muitos, mas sua obra e influência continuaram a se expandir, inspirando gerações a seguir seu exemplo de dedicação à adoração eucarística e à vida espiritual. Reconhecendo a grandiosidade de sua vida e o impacto de suas obras, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação de Aymar, que culminou em 1925, quando ele foi declarado bem-aventurado pelo Papa Pio X. Este reconhecimento formal pela Igreja não foi apenas uma honra pessoal para Aymar, mas também um testemunho do poder transformador da Eucaristia em sua vida e na vida daqueles que ele tocou. A beatificação foi um passo importante para solidificar seu legado e garantir que sua mensagem continuasse a inspirar fiéis em todo o mundo. A canonização de São Pedro Julião Aymar, em 1962, pelo Papa João XXIII, marcou o ápice de seu reconhecimento como um modelo de santidade e dedicação à Eucaristia. Este ato da Igreja foi um reconhecimento não apenas de suas virtudes pessoais, mas também de sua contribuição duradoura para a espiritualidade eucarística. A celebração litúrgica de sua memória em 2 de agosto, um dia após o aniversário de sua morte, é um momento especial para os fiéis refletirem sobre sua vida e sua devoção incansável ao Santíssimo Sacramento.